Boa noite a todos, amados e amadas de Jesus Cristo. Estamos nessa aula inaugural da nossa Escola da Fé. Então, durante o ano passado, nós refletimos sobre a questão da fé, refletimos sobre vários aspectos para que pudéssemos compreender a fé. Então, ao longo do tempo, nós falamos sobre a fé, depois falamos lá em maio a respeito de Maria, né? Como Maria participa do projeto de salvação do mundo, né? Também depois falamos em setembro, né? Falamos sobre os Gálatas, sobre Jonas, né? E depois retornamos ainda falando sobre questões da fé. Mas quem tem fé e se aproxima de Deus a partir da palavra, a partir da compreensão da Sagrada Escritura, onde Deus se revela, tem que fazer o que mesmo? Sempre rezar. Então vamos rezar, porque quem não reza vira bicho. Também dá as boas noites aqui, boa noite aos nossos irmãos e irmãs que estão no Facebook, no YouTube, né? Depois vai ser descarregado no YouTube, para que possam assistir pelas diversas mídias, pelos diversos meios. Então vamos rezar. Pai de amor e bondade, pleno de misericórdia, envia Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, todos aqueles que estão também nos vendo e ouvindo, para que possamos compreender a vossa palavra, compreender também a graça presente no meio do mundo, e que possamos assim participar dessa graça, participar assim desse projeto de salvação, em que Jesus Cristo é o caminho e a verdade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Assim nos unimos à Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então dizia eu que no ano passado começamos a aprender aqui é uma escola, né? Uma escola que nós temos presencial, né? E também online, né? De maneira a que possamos atingir o maior número de pessoas possível. Mas a fé se aprende, já que a escola da fé, né? A fé se aprende? A fé se aprende, né? Pedro fala assim na carta, né? Nas cartas lá de Pedro, ele fala assim: é preciso que possamos dar as razões da nossa esperança. E a nossa esperança é a nossa fé, é Jesus Cristo. Então é preciso que a gente dê, temos aqui a avenida do lado, é preciso que a gente dê essas razões, né? Também, só a razão é o suficiente? Só saber, o Google então tem uma fé danada, que tudo que a gente pesquisa lá está lá no Google, é assim? Não. Além de saber, a gente precisa viver, né? Mas como viver se a gente não sabe? Não é? Tem que saber para que a gente possa viver a fé, para que a gente possa testemunhar o nosso amor a Jesus Cristo, compreender melhor a Deus. Então é preciso que a gente vá se aprofundando
e para que a gente tenha todos os benefícios da fé, né? Todos os benefícios da fé. Jesus Cristo nos dá vários exemplos em que ele fala sobre o poder da fé. A fé tem muito poder? Tem muito poder, né? Um poder transformador tem a fé, né? Poder transformador. Jesus Cristo chega a dizer assim: olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? E disser para essa árvore, essa planta, te arranca daqui, joga ao mar, a árvore vai fazer isso. Se falar para esse monte aqui, olha, você sai daqui, se atira no mar, aquele monte vai cair no mar. Se você quiser andar sobre as águas, dá para andar sobre as águas? Dá para andar sobre as águas? Veja que Jesus, né, os discípulos tinham caminhado lá para atravessar o mar da Galileia, e Jesus vai a pé atrás deles, né, sobre as águas. E aí, primeiro pensa que é um fantasma, começa a se assustar, e aí ele diz assim, João fala assim: é o Senhor, é Jesus. E aí Pedro, que era cheio de coragem, o que é que ele faz? Senhor, quero também andar aí, né? Pedro é aquele que ele é ousado. A gente precisa ser ousado na fé? Precisa de muita ousadia? Muita ousadia. Precisamos ser ousados na fé, né? De tal maneira que Pedro dá 2, 3 passos em cima da água, porque Jesus fala: vem, vem, e ele começa a andar em cima da água. Só que quando ele percebe, quando ele tem uma certa consciência, quando ele raciocina de que o que ele está fazendo é alguma coisa muito fora do comum, ele começa a afundar. Tem medo. O que é que Jesus diz? Homens de pouca fé, né? É claro que existem coisas maravilhosas que pode fazer, né? Mas a maior maravilha da fé é transformar os nossos corações. Muito mais do que tirar um monte daqui e jogar no mar, né? Isso aí com umas retas escavadeiras, né? Aquelas enormes, dá para tirar lá e levar. Agora, transformar os nossos corações, aí a coisa é mais difícil. E dói? Dói transformar? Dói, né? Nós temos uma escultura, né, que mostra assim, o sujeito lá esculpindo o coração, né, o coração, e a pessoa gritando assim, num terror, né? Preciso descobrir depois quem que é esse artista, depois eu volto aqui para falar. E a pessoa se contorcendo, por quê? Porque transformar o coração, fazer com que esse coração de pedra se torne num coração de carne, dói e muito, dói muito, porque é preciso que a gente supere muitas coisas que o mundo vai colocando nas nossas cabeças aqui, tá certo? Muita corajoso, não pode ter medo da dor. Hoje em dia, os remédios que mais se vendem, né? Qualquer um deles é o analgésico, né? Analgésico, que é para tirar dor. Hoje está sendo superado pelos ansiolíticos, né? A questão da ansiedade que está tomando conta do ser humano. Mas a questão da dor. Antigamente, as pessoas aguentavam mais a dor, suportavam mais a dor. Hoje, né, não tanto, né, não tanto. E mexer com os nossos corações, mexer com a nossa fé, exige essa mudança aí, tá certo? Exige essa mudança. Estamos com vontade de fazer isso? Não, vamos tentar não, vamos fazer. Vamos fazer. A gente não faz tudo. Estamos aqui. A gente não faz isso
de uma maneira única e radical. É um processo de conversão. Tá certo? Processo de conversão. Muito bem. Mas falamos muito nesse ano a respeito da fé. Tá certo? E é lógico que, como é a escola da fé, ao longo do tempo a gente vai conversando sobre a questão da fé. Tá certo? Vamos conversando sobre a questão da fé. Mas no final do encontro passado, deixa eu deixar claro aqui. Começamos no ano passado. A pessoa pode começar a participar a partir do segundo ano? Pode ou não? Pode, deve, né? É o que temos que falar aqui também para os nossos irmãos aqui das redes sociais, né? Se você perdeu, em primeiro lugar, nós temos ali no nosso Facebook, nós temos os encontros passados, tá certo? Quem quiser vai lá, pesquisa, que vai encontrar os encontros passados. Mas pode pegar aqui, o bonde andando, pode pegar aqui, porque vai compreendendo. A gente repete algumas coisas que seriam novas para as pessoas que estão chegando agora, e para as pessoas que já estão aí na caminhada durante esse ano, também é bom para a gente relembrar um pouco, né? Porque a nossa memória, ela é danadinha para fazer a gente esquecer, tá certo? Então, no final do ano passado, nós falávamos sobre o que nós iríamos desenvolver ao longo desse ano, tá certo? Quais os assuntos, né? E eu me lembro que alguém falou sobre Jó, né? Jó, o livro de Jó, que é muito bom, é excelente e é muito atual, né? Porque Jó vai discutir exatamente a que a gente chama de teologia da retribuição, aquele que faz alguma coisa pensando nesse retorno de Deus, né? Era o pensamento da época, né? Que se eu faço alguma coisa, se eu ajudo o pobre, se eu sou justo, etc., Deus tem a obrigação de me ajudar, Deus tem a obrigação de fazer com que eu seja feliz, que eu tenha dinheiro, né? E aí Jó vai discutir tudo isso. Hoje também isso é chamado de a doutrina da retribuição, a doutrina aí da prosperidade, né? Deus protege aqueles que o seguem e seguem os seus ensinamentos? Protege, isso é verdade. Mas Jó vai discutir isso, porque pode acontecer também que gente do bem, gente generosa, também passe por situações do mal. Senão você vai começar a dizer, tá vendo? Está acontecendo aquilo ali com aquela pessoa, deve ter feito alguma, deve ter aprontado. Já escutaram isso? Deve ter aprontado alguma, né? Então, aqui se faz, aqui se paga. Deve estar pagando por alguma maldade que fez aí ao longo da vida, etc, etc. Não é bem assim. É isso que Jó discute e é muito bom. Mas, e aí outras pessoas falaram sobre os livros sapienciais, que são os livros de sabedoria, né? Os livros da sabedoria, né? São 7 livros ali no meio da Bíblia, bem no meio, né? Que vai, o próprio livro de sabedoria, eclesiástico, o livro de Jó, os salmos são livros sapienciais, né? Temos ali também mais 2 que agora não estou me lembrando, né? Mas são esses livros sapienciais. Então Jó estaria dentro desse outro contexto, né? Então nós não vamos perder do radar o livro de Jó nem os livros sapienciais, que são fantásticos. Sapienciais envolve livros da sabedoria, são 7 livros, né? São 7 livros chamados sapienciais. Um deles chama-se Sabedoria, tá? Livro da Sabedoria, né? Então, eclesiástico,
Nós temos também o livro que trata a respeito do amor do amor entre o homem e a mulher, que os textos, na verdade, refletem o amor de Deus para com os seres humanos. Porque nós vemos muitos aspectos em que Deus compara a sua relação com o povo como uma relação entre marido e mulher. Chama-se, agora já veio, Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. Que fala às vezes de uma maneira apimentada, né? Uma vez eu dei aula sobre Cântico dos Cânticos e falei assim, mas Diácono, isso aí está na Bíblia mesmo? Eu falei, está na Bíblia. Dá uma olhadinha lá no Cântico dos Cânticos, você vai ver a paixão entre homem e mulher, né? Que na verdade se faz um paralelo a respeito da paixão de Deus pelo ser humano, né? Uma coisa muito interessante. Mas para isso seria preciso que a gente fizesse uma introdução à Sagrada Escritura. Senão nós já pegamos Jonas, eu falei algumas coisas a respeito da Sagrada Escritura, mas senão a gente fica faltando alguns pedaços. Então eu vou falar sobre essa introdução à Sagrada Escritura, para que a gente compreenda, até para que a gente consiga ler melhor, né? Tem gente que olha assim a Sagrada Escritura e fala, olha, eu não sei por onde eu começo isso aqui, né? A linguagem às vezes é meio confusa, às vezes parece uma história, às vezes é uma narrativa, às vezes parece uma parte mitológica que traz assim um ensinamento, né? Traz um ensinamento, às vezes parece, enfim, né? Todos os gêneros, a gente vê ali, todos os gêneros literários, né? Que Deus utiliza para se comunicar. Então, é preciso que a gente entenda um pouco para que a gente vá navegando aí, não se perca nessa caminhada, né? Tudo bem até aí? Vamos então, diga, faz a pergunta alta. Eu acho assim, né? Que primeiro a gente não é melhor o texto ver primeiro os evangelhos, 4 versículos. Aí depois, quando a gente vai estudando, a gente vai saber por que está naquela mensagem que está no evangelho. Poderia ser também o que ela está dizendo é o seguinte, sobre os evangelhos, estudar os evangelhos, né? E aí olhar lá atrás no Antigo Testamento, né? Como isso vai apontando, né? Para o Novo Testamento. É uma outra maneira da gente fazer a leitura, mas os evangelhos, eles também não são muito fáceis de compreender, não. É preciso compreender questões históricas da época, né? Por exemplo, a respeito das relações entre marido e mulher, né? Naquela época tinha divórcio, que Jesus fala. Você fala, bom, tinha divórcio, o Brasil demorou tanto, né, para aceitar o divórcio, não é verdade? Né? Quem acompanha há um bom tempo atrás aí, existia o desquite lá, né, que se falava, né, que era a separação de corpos, etc. Tal. Mas Jesus fala sobre o divórcio. Aí a gente tem que entender, se a gente não entender lá atrás o que significa o divórcio, por que Moisés falou sobre o divórcio, aí fica meio vago aquela questão. Fala, não, mas isso é bem moderno, né? Falar sobre a questão do divórcio. E temos assim vários aspectos que dificultam um pouco. É lógico que é uma introdução à Sagrada Escritura. Não vamos aqui pegar todo o Antigo Testamento para depois a gente chegar nos Evangelhos. E eu sei que a gente gosta de ver os Evangelhos, né? Mas toda semana a gente vê lá profeta, né? Primeira leitura, na grande maioria das vezes, é de um profeta. Tivemos aí um período, né? Nesse período aí que era, na verdade, a carta aos Hebreus, né? A primeira leitura. Mas, de uma maneira geral,
nós temos o profeta. Então, o profetismo é outra parte importante para que a gente compreenda, tá certo? Jesus também é chamado de profeta, né? Chamado de profeta. Então, a gente tem que fazer essa introdução para que a gente descubra melhor. E os evangelhos, assim, os 3 evangelhos, que têm a mesma visão, são chamados de sinóticos, que têm a mesma ótica, né? Sim, mesma ótica, né? Sinóticos, a mesma visão ali, que é Mateus, Marcos e Lucas. João já é um voo maior, tá certo? Tanto que João, o símbolo, né? Eles têm símbolos de animais, o símbolo de João é a águia, aquele que enxergou mais longe e de cima, visão ampla, ao mesmo tempo visão ampla, e a águia consegue olhar o detalhe, né? João é simbolizado pela águia exatamente por essa questão de como ele enxerga todo o Antigo Testamento, como ele enxerga Jesus e ao mesmo tempo o detalhe, os sinais, a questão do Messias ali. Certo? Tudo bem? Tem coisa para estudar, hein, gente? Então vamos estudar, vamos ver aí. Então vamos começar fazendo essa introdução, essa visão geral à Sagrada Escritura. Por que nós não fizemos primeiro a introdução geral à Sagrada Escritura e depois a questão da fé? Porque a questão da fé é necessário a fé para que a gente compreenda bem a Sagrada Escritura. Senão a gente vai olhar a Sagrada Escritura de uma maneira literária, como se fôssemos cientistas, como se fôssemos aí alguém da parte linguística, tá certo? Estudar aquilo ali de uma maneira muito fria. Então, foi preciso a gente fazer uma caminhada aí na questão da fé, falando em Jesus Cristo, falamos aí na questão do poder da fé, etc. Mas agora a gente consegue olhar para a Sagrada Escritura, né? A gente vai ver, a Sagrada Escritura é chamada também de Santas Letras. Então veja que já começa uma dimensão a partir da fé, né? E é isso que a gente vai ver então. Combinado? Então vamos lá. Coragem, hein? Essa coragem. Eu beber uma aguinha aqui que a garganta já vai indo embora. Temos esses escritos aí, se não me engano, são os escritos de Qumran. Então vamos lá. Vamos ler juntos o primeiro parágrafo aqui. Sagrada Escritura, onde está registrada a revelação de Deus. Então Deus, veja, a origem de tudo é Deus, até para que ele se revelasse. Deus não é alguém, ele é misterioso? É um grande mistério? É. Porém, ele quer se revelar, ele quer mostrar quem ele é, tá certo? Mas é que nem o pessoal lá no Facebook, quer mostrar tudo o que faz, para onde foi, etc, etc. Não, ele quer se revelar. Por que Deus quer se revelar para a gente? Para? Então, ela está falando aqui, a Maria está falando, para se tornar conhecido. É importante conhecermos a Deus? É importante. Então, para que ele se torne conhecido, né? Para que a gente o conheça. Qual que é o perigo de a gente não conhecer bem a Deus para a nossa fé? É eu começar a ter uma fé onde eu vou fazendo e agindo pela minha cabeça, do jeito que eu acho, tá certo? E nem sempre tem gente que fala assim, mas eu sou
é o coração que me guia. O que acontece muitas vezes quando é o coração que guia? Oi? Dá com os burros na água, né, Maria? Então, é lógico que o coração, o sentimento, ele é importante, mas existe um todo aí que a gente deve fazer com que a gente vá se guiando, vá compreendendo Deus. E ele se revelou na Sagrada Escritura, né? E demorou, já falei isso no ano que passou, e essa revelação aí demorou 1000 anos aí para ser escrito aí, toda a Sagrada Escritura, né? Olha isso aqui, que importante isso aqui. Vamos ler as palavras-chave que resumem o objetivo mais amplo da Sagrada Escritura são libertação e salvação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, as palavras-chave, o que significa isso? Quando eu não entender direito o texto sagrado, eu começo pensando assim: o que esse texto está me dizendo quanto à minha libertação e quanto à minha salvação? Tá certo? É uma chavinha lá de leitura para eu olhar. Às vezes o texto é um pouco mais complexo, mas ele vai me mostrando ali como é que eu preciso me libertar. Eu preciso me libertar? Preciso me libertar. Tem muita coisa que me aprisiona. Muita coisa mais que me aprisiona do que liberta, né? Então, eu preciso me libertar. Por isso que a chave de leitura do Antigo Testamento é exatamente um livro chamado Êxodo, que é a libertação do povo cativo no Egito. Tá certo? Povo cativo no Egito. Então, essa libertação que é conduzida por Deus através da mediação humana, que é Moisés, tá certo? Ela vai acontecendo ali, ele fica ali 40 anos nesse processo da libertação, e vai ser chave ali, porque ali nós temos a questão dos mandamentos, nós temos ali várias situações para a libertação, né? Sempre a gente quer se libertar? Às vezes não é mais confortável a gente não ser tão livre, né? Mas que os outros tomem as decisões e que sejam as melhores decisões do mundo. Assim eu não preciso esquentar muito a minha cabeça, sabe? Será que tem isso? Tem isso ou não? Tem, né? Tem. Por isso eu preciso tomar muito cuidado, porque senão eu delego uma responsabilidade que é minha, do processo de libertação, para o outro. O que aconteceu com a minha libertação? Foi pro brejo, né? Se lembram lá o povo de Israel caminhando lá, quando nós estudamos Josué? Lembra que nós estudamos Josué, né? no mês de setembro, no mês da Bíblia, tá certo? Então o povo saiu lá do deserto e tal, mas para eles assumirem aquela libertação, eles tinham que assumir responsabilidade, e dá trabalho a responsabilidade, não é? Você tem que ficar pensando, né? E aí o que o povo, num determinado momento, falou? Ah, Moisés, você trouxe a gente aqui no meio desse deserto, lá que era bom no Egito, a gente comia umas carnes gordurosas, gostosas, tinha água à vontade, só isso,
Só que se esqueceram que eram escravos. E a mão da liberdade em troca dos benefícios. Exatamente. Nós temos esse risco de termos essa tentação? Temos. Inclusive, eu não queria falar isso, mas vou falar. Inclusive na política. Inclusive na política. Tá certo? Então veja, a Bíblia ela é revolucionária, gente. A Bíblia ela é revolucionária. Tá certo? Então todo o Antigo Testamento, a chave é libertação. E o Novo Testamento? Também é? Quem é o grande protagonista da libertação do Novo Testamento? Jesus Cristo. Né? Lembra lá quando nós vimos depois Gálatas? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Né? Então, o próprio Jesus se intitula o libertador. Né? Se você quiser se ver livre, vem aqui, vem comigo. E muitas vezes a impressão que temos é que, de alguma maneira, a fé parece que nos aprisiona. Tem gente que tem a impressão, fala, mas aí eu vou ter que ser bom, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que... Como se isso tivesse, de alguma maneira, aprisionando. Vai aprisionar as coisas ruins. Essas vão ser aprisionadas e devem ser expurgadas. Porém, as coisas boas, né, vão aparecer e essa libertação, o Cristo propõe essa libertação. Por isso que Ele não obriga ninguém. E é por isso que desde o Antigo Testamento, Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. Né? Esse livre-arbítrio nos dá liberdade de escolha. Tá certo? Nem sempre a gente faz coisa boa com o nosso livre-arbítrio. Às vezes, eu já pensei, se tivesse um pouco menos de livre-arbítrio, né? Não ter... Se Deus fez um erro, é o livre-arbítrio. Se Deus fez um erro, é o livre-arbítrio. Ter deixado a gente escolher todas as coisas. Escolhe gente para casar, escolhe o político, a gente escolhe estudar ou parar de estudar, a gente escolhe os amigos. É liberdade. Tem responsabilidade aí? Tem. Porque se você fizer coisa torta e errada, o que vai acontecer? Você vai passar pelo sofrimento. Tá certo? Então, é essa e salvação. Então, todo o projeto da Bíblia está no sentido da salvação. Tá certo? E essa é a vontade do Pai. E Jesus veio fazer o quê? A vontade do Pai. E Jesus fala mais ainda. E o Pai não quer que eu perca nenhum desses pequenininhos aqui. Senão ele vai ficar bravo. Às vezes eu penso que a liberdade e a libertação é algo que eu faço com livre-arbítrio, escolha que envolve a mim e a terceiros. Mas a salvação, ela é singular. Isso. A salvação, ela vem dele, vem de Deus, né? Para cada um, né? Na sua trajetória. Então eu posso me salvar na subjetividade da minha trajetória particular. É ali que eu me salvo, né? E é uma coisa fantástica, porque somos
já estão falando em, somos 8 bilhões, né, de habitantes no mundo aí, né? Então você vê, para cada um você tem um caminho ali da salvação que Deus vai propondo, Deus vai nos... Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde também, porque isso é muito importante. Mas deu para entender aqui como é que isso se relaciona com a Bíblia de uma maneira ampla. Por isso que a gente não pode... Tem gente que fala assim, ah, mas o Antigo Testamento, né, fala umas coisas lá, o importante mesmo é o Novo Testamento. Não, o projeto ele é completo, né? O detalhe, a única coisa... tem gente que fala que o Novo é para consertar, mas Jesus fala assim, ó, eu não vim tirar uma vírgula, não vim tirar uma vírgula do que está escrito, tá certo? Mas eu vim dar sentido, eu vim dar o espírito da lei que é a Sagrada Escritura, né? Eu vim dar o espírito da lei. Então tem gente que pensa isso mesmo, e se confunde até, né? Quando a gente canta aquela música de Santo Tomás de Aquino, né? O Tão Sublime, lembra? Tão sublime sacramento, oremos neste altar. E o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Tem gente que... tem vários. Mas o texto é de Santo Agostinho. Santo Agostinho não, Santo Tomás de Aquino. Mas o que acontece ali? Ele fala, o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Ele está substituindo um pelo outro? Não. Ele está, deu ao Novo seu lugar. Isto é, o lugar do protagonismo do Antigo Testamento, ele era protagonista da Palavra de Deus. Deu ao Novo seu lugar. Esse lugar novo da Palavra de Deus está, esse protagonismo está em Jesus Cristo. Onde Deus se revela, eu falei aqui, ó, onde está escrito a revelação. Mas no Novo Testamento, em Jesus Cristo, Deus se revela plenamente. Plenamente. Então, esse lugar é que houve ali, né, uma mudança de protagonismo. Mas não significa que o Antigo Testamento a gente tem que falar, né? Os nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos protestantes, eles dizem o Velho Testamento, né? A gente não, a gente diz o Antigo Testamento, tá certo? É uma questão aí, não vou discutir isso agora, né? Tudo bem. Vamos ler o primeiro parágrafo aqui. Escrituras. Sinônimos são usadas também expressões santas letras, livro sacro e livros dos santos. Então veja, livros santos, né? Então, ela usa escritura, né? Fala Sagrada Escritura ou Escritura, ela se autodefine como escritura, né? Então a gente pode chamar também de santas letras, tá? Mas ninguém vai fazer essa ligação tão rápida, né? A gente conhece por Sagrada Escritura. Então vamos ver aqui, Bíblia é um plural, vamos lá? Bíblia é uma palavra grega, plural de biblion, livrinho. É um único volume formado por 73 livros, escritos por diversos autores ao longo de aproximadamente 1000 anos. Então veja, palavra Bíblia, plural de biblion, né? Só que biblion aqui não parece que é plural nenhum, né? Mas é grego, né? No grego você substitui micra, tem micra, micron, micra, né? Que é plural, né? Quer dizer
um conjunto, né? Um conjunto de livrinhos, de Biblion, né? Então a gente vai ver aí que 73 livros vai depender aí, né? Os judeus no Antigo Testamento, eles, ao invés de 46, para eles são 39, né? E a gente vai dar uma olhadinha nisso aí, tá certo? Então, ao longo de aproximadamente 1000 anos. Por que demorou tanto? Porque não tinha Word? Porque não tinha corte e cola, copia e cola. Por que demorou tanto? Lembra que eu falei no começo? As coisas vão se juntando, hein? Falei no começo aqui que não era só... preciso que a gente compreendesse um pouco a questão da fé para dar uma olhadinha na Sagrada Escritura, tá certo? Que a gente vai falando sobre fé, já falamos hoje, a gente vai falando ao longo do tempo, que é a escola da fé, né? Porém, né, esses 1000 anos aí, eles precisaram, nós falamos que não adianta só o Google, né, que entenderia da Sagrada Escritura ou da revelação de Deus, né, mas que a gente deveria usar nosso cérebro, a nossa capacidade, né, mas tinha uma outra coisa que é preciso para a gente ir compreendendo melhor, redigir melhor, fazer a experiência, viver. Então a Bíblia é um texto para ser vivido. Agora, preciso tomar cuidado falando isso, por quê? Porque se você pegar só um pedacinho da Bíblia, você pode virar um maluco aí com ideias malucas, tá certo? Se você pegar apenas uma parte ou fazer uma leitura assim, muito em cima da letra, né? É perigoso. Por isso que é preciso essa visão mais ampla. Senão a gente vai ter uma visão distorcida de Deus, porque a gente não compreendeu aquele momento, porque chamaram Deus, por exemplo, né, de Senhor dos Exércitos. Né? Nós falamos já isso aqui, mas a gente depois, mais para frente, vai repetir. Senão a gente vai achar que esse Deus é um Deus bélico, é um Deus que é da guerra, é um Deus de... Né? Precisamos entender em que contexto isso foi dito. Né? E outra coisa, é um processo, né, de revelação, que vai desde quando a humanidade estava lá, desde 2.700 anos atrás, não, 3.700 anos atrás, até hoje. Né? Então, foi uma compreensão que ela foi sendo, de alguma maneira, depurada. Né? Porque senão a coisa fica... Deus defendia Davi? Deus defendia Davi. Deus ungiu Davi. Davi fez um monte de coisa errada? Fez um monte de coisa errada. Foi o grande rei de Israel, mas foi violento. Foi violento. Jesus, aí a gente tem, na dúvida do Antigo Testamento, a gente olha para quem? Para Jesus. O que aconteceu? Pedro, quando vem prender Jesus, Pedro pega a espada e corta a orelha lá do soldado, do Malcolm. Não é verdade? O que Jesus aprova isso? Fala, beleza, Pedro, você olha, foi bacana. Hein? Põe de volta a espada na bainha. Tá certo? E colou, fez o último milagre ali. Oi? Coitado do Malco que... Mas Jesus foi lá e colou de volta a orelha do Malcolm ali, de tal maneira que isso demonstra que Jesus não é o Deus da violência.
num certo momento se falou isso, mas é aí que a gente vai entender a Bíblia, tá certo? Então ela foi compreendida aos poucos, tá certo? Então, tem dúvida lá atrás, quando olha isso, não, mas isso aqui é esquisito, hein, falar isso a respeito de Deus, a ira de Deus, nossa, olha para Jesus, vamos olhar para Jesus, tá certo? Na dúvida, olhe para Jesus. Muito bem, deu para entender aí? Está tudo certo? Perguntas? Não? Cida, pergunta aí, Cida. Muito bem. Vamos ler esse primeiro parágrafo. Pelo estudo da Bíblia, entendemos finalmente como Deus age e interfere na história humana. então, é importante eu saber como é que Deus age? É muito importante. Por quê? Porque aí eu passo a agir, a entrar numa comunhão com Deus. É lógico que a gente tem dificuldade. Veja, Jesus repete a toda hora: eu vim fazer a vontade do Pai. E em algum momento ele ficou meio em dúvida? Claro que ficou. Claro. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Diante do sofrimento ali, Jesus deu uma balançada. Porém, que seja feita a vossa, se der, porque o sofrimento ele percebe que vai ser grande, né? Afasta de mim esse cálice. Então, isso, tá vendo? A oração que ele, mas veja, ele já sabia antes. Ele fala para os discípulos, ele fala: olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, vai ser preso, tá certo? Vão me chicotear, né? E vão me matar, E os apóstolos faz de conta que eu não estou escutando, tá certo? Então, ele já sabia, mas quando chegou na hora, ele, né? Mas mesmo assim, ele vai até o fim, ele fala: não, seja feita a tua vontade, tá certo? Então, conhecer como Deus age, vai direcionar a minha vida. Por quê? Porque se toda vez que eu agir de acordo com a minha cabeça, com os meus desejos, com a minha inveja, tá certo? Eu vou me dar mal, não vai terminar bem. Então, eu entendendo melhor como Deus age, eu vou entrando nessa comunhão, nessa proteção, e vou caminhando junto com Ele, tá certo? Muitas coisas vão ser contra a minha vontade, ou o meu desejo. Vamos lá? Na maioria das vezes, Ele age pela mediação humana. Utiliza o homem no seu projeto de libertação e salvação. Então, na maioria das vezes, ele age pela mediação humana. Nós falamos aqui já, Deus fala assim: olha, eu ouvi o clamor do meu povo cativo no Egito, sofrimento, né? Vi ali o seu sofrimento e desci para libertá-los. E o que ele faz?
Manda quem para libertar o povo? Moisés. Aí Moisés falou, eles querem me matar. Eles estão querendo me matar. Você quer me arrumar essa missão? Tá certo? Então, e ele arruma as desculpas dele lá. Mas Deus utiliza da mediação humana. Nós explicamos já isso também. Por que Deus utiliza a mediação humana? Para que a gente resolva muitas das nossas pendências, dos nossos desafios. Por que utiliza a mediação humana? Eu dei um exemplo legal, hein? Veja, se Deus, né, toda vez que a gente precisasse de alguma coisa, Ele interferisse e fosse lá, esse aqui é meu, eu protejo, deixa que eu faço para você. Aí você está no meio de uma situação difícil lá, Deus vai lá e fala, não, deixa que eu faço isso para você. Palavra de conforto. Isso. Então, essa mediação humana, que Deus coloca alguém do nosso lado, né, para nos ajudar, para participar, é um crescimento para as duas partes. Em primeiro lugar, para aquele que está orientando e que está conseguindo um tesouro no céu, tá certo? E para o outro, também treinar a humildade, aceitar a orientação, aceitar né? Então, esse é um dos aspectos. Um outro aspecto é que se Deus fizesse tudo para a gente, né? E a gente já falamos aqui que Deus é Pai, aí você vai pensar, um pai que vai lá e resolve todos os problemas para o filho, não deixa, briga com um, briga com o outro para que o filho seja preservado, toma as decisões para o filho. O que acontece quando está com 18 anos? Não vai saber se virar na vida, né? Não tem mulher que vai querer casar com sujeito assim, e nem mulher que vai casar, e nem homem que vai casar com mulher assim, certo? Que os outros resolvam todos os seus problemas, né? Isso. Exatamente. Muitas vezes é porque ele não teve alguma dificuldade ao longo da vida, tal, né? Tudo que eu não tive. Então, preservar, a intenção é boa, né? Que é preservar do sofrimento, preservar de uma situação difícil. Então, o pai ali, a mãe, muitas vezes tenta preservar para não passar o que a pessoa passou, algum sofrimento que a pessoa teve. Mas o mundo, a hora que chegar lá no mundo, no meio do mundo, não cresceu, não se fortaleceu, não sabe dizer, não. Vocês viram no Evangelho do domingo, Jesus fala, sim, sim, não, não. Tá certo? Então, é assim que ele espera de nós também. É sim, sim, não, não, não mais ou menos. Tá certo? Dizer sim no momento que é preciso dizer sim, e não no momento de dizer não. Com caridade, mas dizer não. Né? Então, veja como os textos nos ajudam nesse processo de libertação. Né? Muito bem. Tudo bem essa questão da mediação humana, tá certo? Tem gente que fala assim, mas se Deus é tão poderoso, Ele
criou todas essas coisas aqui, eu podia vir aqui só para passeio, né? Só para turismo. Fez um planeta tão bonitinho desse aqui, tá certo? Ele que me dê dinheiro, que eu consiga ouro, consiga isso, e eu só vou passear. Vai dar certo isso? Não vai dar certo. Né? As pessoas gostariam que fosse assim? Muita gente gostaria. Muita gente gostaria que fosse assim. Mas Deus, por isso que Deus é Deus, né? Mas Deus sabe das circunstâncias, das necessidades que nós temos. Por isso que Ele nos fez incompletos, por isso que Ele não nos fez perfeitos, por isso que Ele nos dotou de uma inteligência assim, total e ampla, certo? Para que a gente fosse ali, né, sendo construído, o coração sendo construído, sendo ali talhado. É imagem e semelhança. Igual não. Imagem, imagem e semelhança. São duas coisas, as cadeiras ali são parecidas, certo? São semelhantes, mas uma é uma, outra é outra, tá certo? Provavelmente a madeira utilizada ali tem uma outra origem do que aquela. Talvez se desgaste mais aquela ali do que a outra. Então, não são iguais. Tá certo? Muito bem. A chuvinha está aí, está difícil. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Vocês aí estão ouvindo bem? Bom, vamos lá. Primeiro parágrafo aqui, coragem, vamos lá. Sagrada Escritura permite aos seres humanos o acesso a Deus, onde Ele se revelou. No Novo Testamento, Deus se revela plenamente em Jesus Cristo. Então veja, permite aos seres humanos o acesso a Deus. Isso é muito importante. Por quê? Veja, peguem uma pessoa importante. A gente tem acesso a essas pessoas? Tem acesso ao, sei lá, o presidente dos Estados Unidos? Não temos, tá certo? Mas Deus, que é muito maior do que o presidente dos Estados Unidos ou que qualquer ser humano aí, Ele permite que a gente entre em contato com Ele, tá certo? Permite que a gente entre em contato com Ele, né? E a partir daí, esse contato, que é o contato de salvação e de libertação, através da Sagrada Escritura. Agora, é o único acesso que eu tenho a Deus? Não. O grande acesso que eu tenho é através da oração. Agora, a oração por excelência, a oração maior que possa existir, qual que é? É de Santo Agostinho? Não. Santo Tomás de Aquino? São Francisco? Não. É qual? A Santa Missa. A Santa Missa é a maior oração, é a maneira que nós temos o acesso a Deus, a Jesus Cristo, através da Santa Missa. Que, infelizmente, a maioria dos católicos ainda não compreendeu nenhuma parte do mistério celebrado. É lógico que entre as orações, o Pai Nosso, que foi ensinado por Jesus, é uma oração por excelência. Mas a Santa Missa, em termos de definição
que é o acesso a Deus, nós temos através da Santa Missa, que foi deixada por Jesus Cristo. Tá certo? Na véspera da sua paixão. Então, a Eucaristia, o pacto, nós vamos ver essa questão de testamento, pacto, aliança. Vamos aqui para outro parágrafo. Deus Então, Deus é o sujeito da revelação. É Ele que quis se revelar. Não foi o ser humano que falou: estou a fim de conhecer esse aí que fez esse negócio todo aqui. E começou a querer descobrir quem é Deus. Né? Então, Deus sempre, quando eu digo sempre, estou dizendo lá desde os homens das cavernas, sempre. É lógico que os seres humanos, eles foram tentando entender as manifestações da natureza, né? Então o ser humano olhava lá, via um trovão, aquela força da natureza, então isso aí é uma coisa que não é normal. Começava a achar que é algo sobrenatural, tá certo? Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, lembram, os índios tentaram atacar um grupo lá, né? E aí eles deram um tiro para o alto, né? Deram um tiro e saiu fogo pelo, não sei como é que chamava aquele revólver lá Oi? Acho que não, a escopeta é mais recente, né? Era um negócio, uma bazuca, sei lá o que era, uma coisa bem antiga lá, e deram um tiro assim, bum, né? E aí saiu fogo. Aí o que os índios falaram? Caramuru, Caramuru, né? Que é o deus do fogo para os tupis aí, os tupis guaranis, né? Então veja, sempre, de alguma maneira, eles estavam tentando entender a ação de Deus, de alguma maneira. Mas era Deus que estava tentando se revelar. Nós vamos ver isso de uma maneira melhor quando começa isso na nossa fé. Quando é que começa mesmo? Começa com o pai da fé. Quem que é? Abraão. Começa com Abraão. Tá certo? É ali, 1700 anos antes de Cristo, há 3.700 anos, que nós temos esse pai Abraão, que ele começa a ter essa ligação com Deus de uma maneira muito moderna. Depois de 2000 e poucos anos ainda, muitos grupos não chegaram à fé de Abraão, como ele percebeu a Deus. Vamos lá mais um pouquinho aqui, já mais um pouco para terminar. Último parágrafo. O ser humano, ápice da criação, amado por Deus, desde a sua origem, busca a Deus, como a corça bramindo, desce a montanha em busca de água fresca. Então, algo instintivo buscar a Deus. Parece que Deus colocou esse desejo de buscá-lo dentro de cada um de nós. Isso está em todas as civilizações, as mais primitivas, né? Os indígenas, lá na Austrália, na América, os maias, os incas, enfim. Deus colocou esse desejo dentro de nós
de buscá-lo, de conhecer esse Deus. O que é que vocês acham disso? Tem gente que fala, alguns filósofos, né? Alguns cientistas, eles dizem que esse desejo de Deus é o medo da morte. Já ouviram isso? É o medo da morte. Então as pessoas, porque o ser humano é o único que tem a consciência da morte, então ele teria criado esse Deus, inventado esse Deus, porque tem medo da morte, então cria um Deus que vai me salvar. Agora, eu pergunto para vocês, e eu já falei sobre isso em alguns encontros, nos últimos 10 anos, quantas vezes vocês pensaram na morte? E olha que olha, eu estou falando 10 anos, e não temos aqui 15 anos de idade, né? Tá certo? Se você perguntar para um jovem de 20 anos, 25 anos, quantas vezes ele já pensou na vida? Provavelmente nunca, porque em primeiro lugar ele se acha imortal. Né? A consciência, a gente vai tendo a consciência ao longo do tempo, quando a gente vai vendo pessoas próximas que morrem, etc., vai tomando uma certa consciência. Mesmo assim, eu não vejo pessoas até de uma certa idade e falam, nossa, eu todo dia penso na minha morte. Alguém pensa? Não pensa, né? Se pensar, é bom procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, né? Procurar alguém, procurar a Alessandra lá, né? Porque tem alguma coisinha errada aí. Certo? Você está com alguma coisinha meio fora aí, que eu também não sei o que é, porque não vou entrar nessa questão. Porém, a gente, verdadeiramente, a gente não pensa. Gente, a gente não pensa. Né? É lógico, temos medo da morte? Claro, mas muita gente fala assim, ó, eu não tenho medo da morte. Muita gente diz, eu tenho medo do sofrimento. Não é verdade? Tem medo do sofrimento. Até porque as pessoas também, minha mãe fez 90 anos agora, né? E estava falando com ela sobre, ela falou assim, olha, eu vou dizer, viu? Mas eu não estou com 90 anos mesmo, né? A gente acha que muitas vezes que não tem a idade que tem, que está lá escrito. E muita gente não tem mesmo, tá certo? Muita gente é muito mais jovem do que está escrito lá na identidade, tá certo? Muito mais jovem, cabeça, até fisicamente, né? Quem se cuida mais, etc., né? Tem muita gente, a ciência já está falando, tem gente que tem 60, mas a vitalidade e a estrutura física de 40, não é? Então, agora também tem gente de 30 que parece que tem 50, né? Depende como cuide da sua cabeça, cuide do seu corpo e cuide do seu espírito. Tá certo? Oi? Estão meio cansados os jovens, né? Então vejam. Então, o que nos trouxe aqui, e vocês que estão ligados aí também, é esse desejo de Deus, que Deus colocou dentro de nós. Nós temos outros desejos, mas esse desejo de se aproximar de Deus, Jesus atrai as pessoas de uma maneira fantástica. Traz de uma maneira fantástica todo mundo. Se você der uma topada aí num móvel qualquer, tem muita gente que fala assim, ai Jesus Cristo, né? Os americanos, né, você vê essa expressão,
Jesus Christ, né? Então veja, é o primeiro nome que vem à nossa cabeça, Jesus. Jesus, ele nos atrai de todas as maneiras, por todas as formas nos atrai. Muito bem. 1h15. Eu sei que lá no Face a coisa, o pessoal não aguenta muito tempo, né? Mesmo que possa parar e ser retomado depois, né? Vai continuando depois. Mas vamos parar por aqui hoje, até por essa chuvinha aí também, que atrapalhou um pouco a questão do som. Eu não sei se vocês estão ouvindo bem aí, mas acredito que estejam bem, né? Com esse microfone aqui. Tudo bem aí, gente? Primeiro dia. Tudo bem? Compreendido? Capítulo? Semana que vem, nós temos Carnaval. Segunda-feira de Carnaval. Tá certo? Então, segunda-feira não vai dar para a gente, mas na outra, então hoje é 13, né? 20, então na outra semana, dia 27, estaremos aqui para continuarmos essa questão da Sagrada Escritura. Vamos mergulhando aos poucos aí. E aí, gostaram? Entenderam? Entenderam? Alto e bom? Maravilha, ainda bem que o som está bom. Estou fazendo o possível aqui, minha voz está no limite aqui. Muito obrigado. Então, vamos rezar? Vamos rezar. Porque quem não reza, vira bicho. Eu não quero virar bicho. Então, vamos agradecer a Deus. Aí a chuva até parou um pouquinho. Vamos agradecer a Deus pela graça de estarmos aqui juntos, buscando a Deus, satisfazendo esse desejo que Ele colocou dentro do nosso peito, dentro de cada um de nós, e que possamos ter esse acesso àquele que nos criou. Assim, rezemos a oração, como foi dito aqui, uma das orações mais importantes que nós temos, se não a principal que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Assim nos mantemos unidos, aquele que nos criou na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o dia 27, não esqueçam, hein? Muito bem.